Que a graça e o amor de Deus seja abundante no coração de todos nós. Vamos iniciar mais uma reunião de adoração ao nosso Criador, fazendo a leitura do livro de Salmos 51, do versículos 1 ao 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cantai contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concedei. Que acabamos de ler é uma palavra que no fundo já é uma oração. Que o Senhor possa sempre que clamarmos a Ti, o Senhor ouvir o nosso clamor. E nesta noite, ó Pai, eu venho pedir mais uma vez a Tua bênção, a Tua graça, que seja abundante na vida de cada um de nós. Que possamos, Senhor, estar com todo o coração, todo o nosso íntimo e com a nossa atenção sempre voltada a Ti. Não só nos momentos de culto, mas a cada momento da nossa vida. Que possamos nos entregar ao Senhor em pensamento, em oração e que nós possamos sempre dar espaço para o Senhor. Às vezes a gente vacila e pensa em coisas que não convêm, coisas que não podemos perder tempo nem de pensar. Isso é verdade. E eu peço que o Senhor entre em cena sempre na nossa mente quando algum pensamento que não convém vir invadir o nosso pensamento. Queremos que o Senhor seja o centro do nosso viver, da nossa atenção, pois só o Senhor que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E no Senhor nós estamos descansados e por isso estamos aqui mais uma vez para Te adorar, Te bendizer e entregar em Tuas mãos essa reunião e entregar em Tuas mãos nossas vidas também e pedir, Senhor, faça-se por nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Liberta-nos, Senhor, daquilo que nós não conseguimos ser libertados. E cada um de nós o perdão dos pecados que necessitamos ser perdoados. E assim sendo, Pai, que o Senhor faça de cada um de nós santos conforme é da Tua vontade. Seja sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Abençoe essa reunião, o pregador, cada um de nós, e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Glória. Oro e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sião, cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar para levar-nos a glória daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos de Cristo no céu entrarão. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Lá
em Sião nos espera uma grande multidão dos que lavaram suas vestes no sangue da expiação, renunciaram suas vidas para em Sião ir morar, pois só as almas remidas por Cristo no céu têm poder de entrar. Sião, ó Sião, pátria querida de amor, és a mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Cortaram madeira e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: és o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3h da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus pode dar. Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e Rei.
meu abrigo, meu amigo. Tudo nele achei, pois meu coração te entrego, ó Jesus, meu Salvador. Seja tu pra sempre dele, o seu Rei e seu Senhor. Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo. Tudo nele achei, Cristo sempre tão somente, Cristo Salvador e Rei, meu abrigo, meu amigo. Tudo nele achei, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças por sua bondade, sua benignidade para conosco. Obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, com a vida, com a saúde, com tudo que precisamos, o Senhor tem provido. Rogamos que o Senhor perdoe as nossas falhas e que o Teu Espírito Santo tome controle de nossos corações. Nos abençoe com a Tua graça, a revelação que é a fé. A fé é o que esclarece, que traz luz e torna tudo revelado, tudo claro. Reveste-nos com Teu Espírito Santo, de mansidão, de amor, de compreensão e de sabedoria. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, este lar que nos acolhe, que a Tua bênção venha estar sobre cada um de nós. Abençoe a irmã Maria José, continue dando força, saúde, fé para vencer todos os momentos difíceis, de dores. O Senhor é o que tem um propósito em tudo, Pai. E nós queremos estar em seus propósitos verdadeiros. Aquilo que o Senhor viu e destinou desde antes da fundação do mundo. Toma-nos em Tuas mãos, Pai, e nos abençoe. Fale conosco, nós te pedimos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à nossa leitura, Apocalipse 10. Apocalipse, capítulo 10, versículos do 1º ao 7º.
e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não havia mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Deus abençoe. Amém. Pode assentar. Apocalipse 13, versículo 8, nos diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando com a sua palavra, com a revelação, com a luz, que é o entendimento verdadeiro do que nós precisamos para entender o que Deus diz em sua palavra. Não há homens capazes de interpretar a palavra de Deus. Mas Deus disse em Isaías que ele tinha homens para interpretar. Então Deus sempre usou seus profetas, assim designado, conhecido, homens que trouxeram de Deus uma mensagem, um anúncio dado por Deus concernente aos acontecimentos celestiais entre Deus e os homens. Isso nós precisamos entender no que é o reino espiritual, porque muitas vezes o reino espiritual nós podemos dividi-lo em 2 partes, entre o verdadeiro e o falso. O verdadeiro, que é o nosso Deus, que é Espírito, que nos guia pelo seu Espírito. Então o Senhor Jesus disse que aquele que não é por mim, ninguém, Jesus Cristo, é contra mim. Então, se eu não estou no Senhor, eu estou fora do Senhor. Então as pessoas são guiadas pelo Espírito de Deus ou pelo espírito do opositor de Deus, que é o diabo, que é a mentira, a falsidade, e assim, tudo aquilo que é errado, que vem do diabo, contrariando a lei de Deus. Então, cheios do Espírito de Deus, guiados por Deus, para entender o reino espiritual, da parte de Deus.
Então podemos entender também que se não é da parte de Deus, as outras lutas pelas coisas, pelos benefícios das coisas naturais, ainda que Deus nos dá casa, carros, mas quando aquilo vira briga, será que é realmente Deus? Agora eu não falo isso para justificativa familiar também não, é visão espiritual. Quando o Senhor Jesus disse, se eu fosse deste mundo, os meus estariam pelejando por este mundo. Ou seja, então estaria lutando por guerras, ou por posses, para fazer o reino do Senhor grande, crescido. Ele era rei, então eles estariam lutando para colocar ele no trono. E aquilo causaria uma guerra, naturalmente. Aí vamos dizer que seria uma guerra espiritual, sim, porque era outra vez ali uma oposição do reino dos céus contra os céus, porque Cristo é os céus. Não é verdade? Então, ter um bom entendimento, ainda que Deus nos abençoe nessa vida, com riquezas, com casas, vamos dizer fazendas, que são benefícios que recebemos, mas elas são coisas naturais, as quais nós não podemos agarrar nelas. Não é assim? O Senhor Jesus disse, não ajunteis para vós tesouros. Por quê? Onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Olhamos ao longo da Bíblia, Deus deu riqueza para Salomão, deu riqueza para Davi, Israel foi uma nação próspera, Deus os abençoou, os prosperou. Agora tudo isso são as coisas naturais dentro deste mundo. E por outro lado, então Deus nos ensina o amor, a graça, a misericórdia. Ele disse, aprendei, misericórdia quero, e não sacrifício. Não as lutas, não por este mundo, lutas todos nós vamos ter, não as lutas pelas coisas deste mundo, as quais Deus promete nos dar, quando nós o amamos, em primeiro lugar. Buscai o reino dos céus, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, crer nestas bênçãos naturais que vêm da parte de Deus. E assim vamos caminhando, tendo discernimento entre o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, e sendo posicionados por Deus. Muito bem. Eu acabei de ler com os irmãos Apocalipse 13, versículo 8, e onde está falando que adoraria a besta todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ou no livro do Cordeiro, me perdoe, que foi morto antes da fundação do mundo. Então também no versículo 8 de Apocalipse 17, que nos diz assim, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui não vamos entrar no assunto, do nome escrito no livro da vida, e também não vamos entrar nos que adoraram a besta, os que admiraram, e esses admiradores, é só para nós entendermos então que eles não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu quero que nós venhamos entender o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, compreender como é que ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, vamos voltar a nossa mente ao princípio, à criação, à mente de Deus, né? O eterno, aquele que existe em si mesmo, quando ele pensou em salvar. Como salvar? Ser um salvador, ser um curador. E quando Deus pensou nisso, ele se viu em uma forma humana. E naquela forma humana que Deus o viu, só o pensamento. Imagine você como uma criança tendo uma existência nova. Pensa você naquela jovenzinha, aquele jovenzinho. Então, é só para ver o pensamento. Sim, Deus pensou. E quando Deus pensou, então ele viu a forma que o homem entraria em pecado e Deus viu como ele salvaria o homem. E como é que Deus salvaria o homem? Vocês querem falar? Quer falar, Zé Luiz? Como Deus salvaria o homem? Julinho? Se ele foi morto, então a salvação viria através da sua morte. É óbvio, né? Não tem outra coisa. Senão, não haveria necessidade dele morrer. Então ele se viu salvando o homem, morrendo pelo homem. Então, na mente de Deus, Deus salvando o homem, e esse homem salvando o homem, que é Deus em forma humana, ele seria morto. Então o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como? Mente de Deus. Bem? Por isso que nós vamos encontrar que Apocalipse 5, ninguém era digno de tomar o livro e desatar os seus selos. Quem que foi digno? O cordeiro que foi morto foi encontrado digno, não é isso? O cordeiro que foi morto. Mas então ele tomou o livro após a sua morte? Não, ele não seria digno, então. Os irmãos compreendem isso? Está obscuro? Está difícil de entender? Podemos buscar mais luz em Deus, mais simplicidade, mas eu acho que está bem simples, né? Então, quando o Cordeiro, Cristo, o Emanuel, Deus conosco, aquela criança que nasceu da Virgem, que já nominado por Deus de Deus forte, príncipe da paz, quando ele nasceu aqui, ele veio dos céus, onde ele já havia sido sacrificado, morto, porque só ele era digno. Em seu nascimento estava nascendo aquele que foi morto, aquele que venceu na mente de Deus. Amém? Então, quando nós tomamos Apocalipse 10, versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e na sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, os pés como coluna de fogo. Versículo 2, e tinha na mão o livro aberto. O que é o livro aberto? Então o profeta de Deus nos ensinou que o livro é a ata da redenção. E a nossa redenção está no livro. Então você foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo.
Como que você foi colocado no livro da vida? A Bíblia responde. Efésios 4, Paulo disse que nós fomos feitos nele. Nele quem? Jesus Cristo. Então nós encontramos Jesus Cristo na terra, ele disse que ele é a ressurreição e a vida. E nós estávamos nele como igreja, então a nossa vida está nele. Então se ele é a vida, ele é o livro da vida, onde nós fomos criados por Deus. Então você vai encontrar um grupo que ama a Deus, que foram criados por Deus. Agora então nós encontramos que há um grupo eleito nele e um grupo que não é. Porque os que adoram a doutrina errada, a doutrina da besta, do demônio, né, podemos dizer assim, eles não tinham seu nome escrito no livro da vida. Então, se você olhar rapidamente nas Escrituras, você vai encontrar uma linhagem fora da linhagem de Adão. A linhagem da serpente. A linhagem da serpente, a serpente não estava em Cristo. Então você vai ver o outro grupo que adora a besta e o seu nome não está no livro da vida, seus nomes não estão em Cristo. Eles não foram eleitos em Cristo. Então Cristo veio morrer por cada um de nós para nos salvar, para nos redimir. Então Cristo é o anjo forte. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho, porque temos o anjo forte e temos 7 anjos. Então temos o anjo celestial e anjos terreais, anjos da terra. Anjos é o quê? Mensageiros. Mensageiros, anunciantes da parte de Deus, enviados de Deus com uma mensagem. Então Cristo, o anjo mensageiro celestial, o anjo do pacto, segundo Malaquias 4, versículo 1. O anjo a quem Israel estava esperando, o anjo do concerto, este é Cristo. E então, depois desta manifestação do mensageiro celestial, o próprio Deus, anunciando-se como filho do homem, como um profeta, após a sua morte e ressurreição, esse próprio Cristo enviando seus mensageiros. Pois ele mesmo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele deu um ministério quíntuplo, ou seja, um ministério para a sua igreja de 5 ministérios, que é apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e doutores. Então o próprio Senhor enviando. Então no Antigo Testamento nos mostra que ele enviou profetas, e aqui também ele está enviando profetas. Então primeiro ele veio e trouxe a mensagem de reconciliação, a mensagem da graça, a mensagem do perdão, e depois ele continuou a notificando, depois da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo, ele continuou notificando isso à igreja. Que igreja? A dele. A igreja dele, né, formada em 7 eras, 7 tempos, né, 7 estágios. E então Deus enviando para cada tempo o seu mensageiro. E tratando com um grupo de pessoas acerca das coisas espirituais do reino celestial, não do reino natural do mundo, por brigas de posses e fazendas. Não, mas pela posse
do reino celestial. Então disse o profeta de Deus, ao ler Apocalipse 10, do 1 ao 7, mensagem, senhores, é este o tempo, no parágrafo 256, ele disse, então, o tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10, quando o livro for consumado, só resta uma coisa, e essa é as 7 misteriosas vozes do trovão, que estavam escritas por trás do livro, que João foi proibido de escrever. Então, quando o Apocalipse 10 foi consumado, então precisamos entender a consumação de Apocalipse 10, que começa com o mensageiro a Israel, o anjo do pacto. Quem que é o mensageiro da nova e eterna aliança para Israel? O anjo do pacto. Quem é este mensageiro? Jesus Cristo, o Messias, o próprio Deus. Então ele é o mensageiro, tanto como ele é o Cordeiro, o que está fazendo aliança com seus filhos, aliança através do seu sangue, nos redimindo, nos lavando. Então Apocalipse 10, e depois, disse o profeta, quando o livro for consumado, então ele veio, ele fez toda a obra de redenção, ele disse, está consumado. E após a sua consumação, uma coisa, só resta uma coisa, o que que é? São as 7 misteriosas vozes de trovão. Então ouvi 7 trovões, disse João. Agora resta isso. Então primeiro nós tivemos Cristo, Apocalipse 10, primeiro, o anjo forte, o anjo do pacto, o mensageiro, o próprio Deus, a aliança, pois a aliança estava sobre ele, o arco-íris. Então saber que a aliança foi o seu sangue, é o pacto de Deus com os homens, e depois então de redimir através do sangue, nos restam os 7 trovões. Então agora falando das 7 eras da igreja. E ouvi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Vejam, agora observem isto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E quando 7 trovões falaram suas vozes, observem. E sendo ouvido a voz dos 7 trovões, eu ia escrever. Foi dito algo? Não foi só um ruído? Foi algo que foi dito? Ele ia escrever. Ele quem? João. E ouviu a voz que dizia, observe, onde estavam as vozes dos trovões? Não no céu, na terra. Onde estavam as vozes dos trovões? Na terra. Os trovões nunca falaram dos céus. Falaram da terra. Precisamos ter isso em mente. Quem são os trovões? Os 7 trovões são as 7 lâmpadas. São as 7 trombetas. É a mesma coisa, só mudança de nome, mas significando a mesma coisa. Trovão não é a voz de Deus? A voz de Deus, a palavra, ela não é luz?
revelação, então a trombeta é a voz de Deus, como trovão também. A trombeta quer dizer a voz do homem, mas Deus falando no homem, então a trombeta aqui é a voz de Deus. Como trovão é a voz de Deus. Quando voltamos em João, o povo ouviu a voz como de trovão, e o Senhor Jesus disse: esse trovão veio por causa de vós. E aquela voz era a voz de Deus. Então entender que os 7 Espíritos de Deus, as 7 lâmpadas, os 7 olhos, são a mesma coisa daquela pedra de Zacarias, que era uma pedra com 7 olhos, agora é cordeiro com 7 olhos. Pedra não é fundamento, é a firmeza de nossa fé, onde nós estamos estabelecidos. Cristo é a rocha. Ele é aquela rocha que Deus cortou da montanha e ela desceu para esmagar todos os reinos. Conforme Daniel, é a mesma rocha. E agora ele veio, ele esmagou os reinos de Satanás, todos os reinos do mundo, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Ao rejeitar a sua graça e misericórdia, o mundo entrará em juízo. O juízo não é aquilo que nós pensamos e determinamos para as pessoas, mas é o que Deus já determinou. Quais são os juízos? Aqueles que rejeitam no tempo final e na manifestação da besta, rejeitando então o reino de Cristo, eles estão aderidos, estão inseridos no plano do mundo. Então chegará o momento em que a besta estará fazendo guerra aos santos. Guerra aos santos quer dizer a Israel, não é aos gentios. Mas o mundo todo, tanto gentil, aqueles que é chamado à virginécia, estará passando por tribulação, por perseguição. Ainda que eles são trinitários, mas eles ainda rejeitarão a besta, então sofrerão juízo da perseguição. Agora isso é a Bíblia que estabeleceu, é a palavra de Deus que nos diz isto. E depois de tudo isso, aqueles que rejeitaram, qual é o destino deles? A Bíblia já mostra o juízo, então não é o que nós pensamos e queremos que aconteça com as pessoas. Cada coisa que acontece com as pessoas, talvez sofrimentos, lutas, perseguições, são frutos da imaginação ou frutos do que o próprio homem faz dentro de seus anseios, seus desejos, aquilo que se lança. É o que traz o próprio problema do homem, é o que ele planta. E muitas vezes então aí o homem planta, mas ele não vê o que plantou, ele joga a culpa para fulano, ciclano, mas nunca para ele. E então ele começa a jogar juízo sobre a pessoa, quando aquilo vai cair em sua própria cabeça. Porque é o que ele está plantando. Não é isso verdade? Então, compreender a voz de Deus, Deus falando, aquele que não crer já está condenado, diz o Senhor. Então ele não vai ser condenado por ninguém, ninguém condena ninguém. Mas cada um condena a si próprio. Então Paulo diz que o homem examina a si mesmo, para que ele não venha a ser julgado com o mundo. E o Senhor Jesus disse que por suas palavras, suas quem? Pessoa, palavra pessoal, você será salvo, será condenado. Então não é pela palavra dos outros. Você é salvo ou condenado por sua própria palavra. Então, se você ama a Deus, ama a salvação, você vai falar de Deus, vai falar da salvação, vai falar da bondade de
Deus, da graça de Deus, da cura divina, tudo aquilo que Deus nos dá de bom. Então isso é confessar a Deus. Mas rejeitar a Deus, já tem quem o julgue, disse o Senhor Jesus. As palavras que eu tenho dito hão de julgar o mundo. Então o juízo do mundo é pelo próprio mundo e o erro de cada um. A graça e a misericórdia oferecida a todos. Então Deus enviou os seus mensageiros. Deus não deixa o mundo passar impune, mas Deus tem enviado uma mensagem e ela alcança o coração eleito, alcança os que creem. Observem Apocalipse 10, 3, 4, 7 trovões. Notem. Então, o juramento, o anjo forte, o juramento desse anjo forte, que o tempo estava terminado. Quando os trovões, veio vocês, fizeram soar suas vozes. Simplesmente pense nisso. Um anjo vestido numa nuvem, com um arco celeste, cobrindo sua cabeça. Ora, vocês sabem quem é esse. Quem é esse? É Cristo, né? Pôs um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E levantou sua mão e jurou. Quando esses 7 trovões desferissem suas vozes, que o tempo não seria mais. E se o mistério dos mistérios de Deus está consumado, que são aqueles 7 mistérios surgindo, aquelas estrelas, aquelas estrelas caindo em sua constelação na eternidade, aquele anjo vindo e dizendo, como João foi enviado para arrematar o Antigo Testamento e manifestar a introdução a Cristo, tua mensagem arrematará esses cabos soltos, introduzirá o Messias, justamente antes de sua vinda. A mensagem dos dias finais, notem, o anjo forte fez um juramento, que o tempo não será mais. Agora, não quero lhes segurar por muito tempo, simplesmente pense nisso, apenas por um minuto. Agora ouçam, este anjo desceu do céu. Quem? Cristo, o anjo forte. 7. Vejam, e outros anjos das 7 eras igrejas, mensageiros terrenos. Então, Cristo, um anjo do céu, e 7 mensageiros, anjos terrenos. Porém, este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo arrematará toda coisa. E este anjo veio, não é da terra. Ele não é um homem da terra, como os mensageiros às eras da igreja. Está consumado. Mas este anjo traz o próximo anúncio. Vocês percebem que a coisa aqui se mistura? Aqui onde, se não, Deus não nos der uma atenção, vamos misturar o 7º anjo com o anjo celestial. Por quê? O profeta diz, pôs o pé sobre a terra, sobre o mar, levantou sua mão. E os trovões desferiam suas vozes. Então esse foi Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Então ele anunciou, ele falou. Depois que ele anunciou, aí os 7 trovões desferiram suas vozes. O que o tempo não seria mais. E se o mistério dos mistérios de Deus está consumado, são aqueles 7 mistérios surgindo. Eu voltei bem atrás aqui, né?
aquelas estrelas, na sua constelação, na eternidade, aquele anjo vindo dizendo, o anjo que falou para o profeta, como João anunciou, você anunciará. São mensagens, João apresentando a Cristo, o sétimo anjo também, nos apresentando a Cristo, apresentando o Cordeiro, o anjo do pacto, o Cordeiro de Deus. Não é isso que o sétimo anjo fez? João foi para arrematar e introduzir o Messias, uma mensagem findando o Velho Testamento. E agora findando então a mensagem do sétimo anjo, também trazendo para nós esta apresentação, quando o mundo perdeu-se do Cordeiro, por credos e dogmas trinitários, perdeu a essência do Deus Salvador, do Cordeiro de Deus. Então agora, na voz do sétimo anjo, fomos levados de novo à fé original, à fé de Pentecostes, à fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Depois a gente pode estar passando aqui de novo, né? Mas vamos prosseguir. E um anjo significa mensageiro. E ele desceu do céu. Quem desceu do céu? Cristo. Vestido numa coluna de luz, uma nuvem, com um arco celeste em sua cabeça, e um arco-íris. É um pacto. E este era Cristo. Falando de Cristo Jesus, não da unção, que veio sobre os mensageiros, porque a unção é Cristo, para que não haja mistura, para dizer que o sétimo anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não, ele é um mensageiro enviado de Jesus Cristo. Então este anjo do pacto era Cristo. O anjo do pacto não é o sétimo anjo, é o Senhor Jesus. O sétimo anjo Deus enviou para revelar através dele o mistério. Então o anjo, um pacto, era Cristo, com seu pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Os outros anjos foram mensageiros, homens da terra. Porém este anjo, qual? O anjo forte, envolto a coluna de nuvem, com arco celeste sobre a cabeça. Porém este anjo disse ao anjo da igreja de Laodiceia e ao anjo da igreja de Éfeso, mensageiros da terra, veio, homens, mensageiros, profetas, e assim sucessivamente para a igreja. Mas este não veio da terra, ele desceu do céu, porque o mistério está todo consumado. E sendo o mistério consumado, o anjo disse, o tempo não será mais. E os trovões fizeram soar suas vozes. Então, olhando, atentando para isto, quando nós lemos Apocalipse, né, que ele bramiu como um leão, ele falou, ele anunciou. Depois disso, nós vemos a voz dos sete anjos, os sete anjos mensageiros enviados da parte de Deus, estes quais estavam no Cordeiro. Onde provamos que eles estavam no Cordeiro? Quando João olhou para o Cordeiro, ele viu o Cordeiro como que, tendo sido morto, o Cordeiro tinha 7 olhos. Então os mensageiros estavam no Cordeiro. E 7 pontas, que é a igreja, que também está no Cordeiro. E nós fomos feitos nele. Quem? O Cordeiro. Amém? Desde antes da fundação do mundo. Então, agora, o Cordeiro veio, a noiva é o feminino, como Deus adormeceu Adão e retirou Eva, a noiva é retirada de Cristo. Então Cristo morre pela sua igreja e o Espírito de Deus vem sobre a sua igreja.
O mesmo espírito que estava em Adão estava em Eva. Eles pecaram, o espírito afastou-se. O mesmo espírito que está em Cristo está na noiva. O mesmo Deus que agora retorna aos homens está fazendo aliança com os homens, habitando em Cristo, agora habitando em sua igreja. O Espírito Santo formando a sua igreja, a sua noiva. O Espírito Santo falando por meio de seus 7 mensageiros, 7 trovões, anúncio da palavra de Deus. Então a voz de Deus sendo anunciada, agora a graça, a redenção, a salvação, tudo o que foi manifestado em Jesus Cristo, anunciado pelo primeiro mensageiro Paulo e sucessivamente também através do restante dos anjos mensageiros. Então, um anjo celeste, Jesus Cristo, e 7 anjos terrestres. Os trovões fala da terra, não do céu. No céu não tem redenção, não tem pecado. Então, 7 trovões está falando da redenção. Está chamando os homens ao arrependimento, condenando o pecado e trazendo redenção. Então, 7 mensageiros naturais, terrenos, enviados por Deus. Que assim a graça de Deus seja em cada coração, trazendo a verdadeira luz, revelação, nos posicionando como filhos e filhas de Deus verdadeiramente. Deus vos abençoe. Irmão Juninho, bem no lugar. Pastora irmã Cidinha 12. Quem mais você lembra e desejar? Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, te agradecemos por esta reunião de oração, te agradecemos pela tua palavra, Glória a Deus. te agradecemos por ter nos conduzido mais uma vez em tua casa, reunido em teu nome. O Senhor leve-nos para casa e abençoe este lar. Sim, Senhor Jesus. Que esta paz, que esta palavra, que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos acompanhando. Sim, meu Pai. A partir de amanhã, a partir desse momento, Sim, é Pai, que o verdade. Senhor venha nos livrar do mal, Glória a Deus. que o Senhor venha visitar a irmã Cidinha Tosi. O Senhor sabe da dificuldade, da necessidade dela. Pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor a cuide, que o Senhor faça a tua vontade sobre a vida dela. Que esta paz, que o teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a manter isso em nossos corações Sim, sim. durante essa semana. Aleluia. Até a próxima reunião, possamos estar mais fortalecidos em tua graça, mais fortalecidos em tua palavra. E te agradecemos, ó Pai, por tudo, em teu nome. Te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe.